Lula comete erro gravíssimo durante o desfile do carnaval ali no Rio de Janeiro e para quem achava que não ia dar em nada a representação do PL de Flávio Bolsonaro contra essa propaganda eleitoral antecipada de Lula, pois é, se enganou. Agora vocês vão ver aqui, olha só no que deu, pessoal. Essa brincadeirinha fora de hora no carnaval de Lula pode lhe custar algo seríssimo. Nós vamos trazer isso aqui. É realmente de cair o queixo, pessoal. O PT erra uma vez atrás da outra e eles acabam de receber a pior notícia do ano para eles. E aí, essa é uma boa notícia para quem quer um Brasil diferente. Então já dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal. Quem vai trazer para nós essa matéria explicada e vai mostrar esse desastre que aconteceu ali para os petistas é o Ancapso, o Peter ali do Ancapso. Inclusive você deve se inscrever no canal Ancapso, que é excelente. Confira essa matéria e voltamos em seguida. Pois bem, então teve ontem, né, o desfile da Acadêmico de Niterói, ou melhor, desfile não, teve a propaganda eleitoral antecipada da Acadêmico de Niterói a favor do Lula. A coisa foi absolutamente descarada, não tem nenhuma lógica, a ponto de que a coisa foi tão explícita que tem gente se perguntando se não foi de propósito para o Lula ter uma desculpa para não se candidatar à reeleição. Dizer que vai ser declarado inelegível e coisa e tal, porque a verdade é que foi explícito demais a propaganda eleitoral na Acadêmico de Niterói, né? Um monte de gente fazendo L, todo mundo imaginava que ia acontecer isso, mas mais do que isso, o Lula não desfilou, mas foi lá na Marquês de Sapucaí, foi lá, entrou no meio da escola, cumprimentou um monte de gente, né? Ou seja, claramente foi propaganda eleitoral antecipada. Vamos entender como é que foi o desfile da Acadêmico de Niterói? Eu achei bem pobrezinho. Aliás, eu tenho que falar pra você, já foi época que eu achava esses desfiles de escola de samba muito bacanas, tá? Os últimos que eu gostei muito foram os do Unido da Tijuca, quando tinha umas coisas diferentes, que eles inovavam pra caramba. Ultimamente eu tenho achado tão feinhos os desfiles. Enfim, de qualquer forma, mais um desfile feinho, uma candidata, uma escola fortemente candidata a cair de volta para a segunda divisão lá do Carnaval Carioca. E não tenha dúvida, foi mesmo propaganda eleitoral antecipada isso daqui, né? Então, olha que coisa, a Acadêmica de Niterói estava preocupada, ela escondeu os carros na concentração porque tinha medo que alguém fosse lá e quebrasse as coisas. Gente, quem faz esse tipo de coisa é esquerdista, a direita não faz essas coisas não, esquerdista que gosta de usar violência, de quebrar as coisas. Não, vocês podem fazer o desfile, não tem problema nenhum não, ninguém vai fazer nada não, né? Aqui, olha só para você ver como é que foi parte do desfile aqui, ó. Justiça social, o pessoal botando aqui bandeirinha de justiça social, todo mundo de vermelho, a cor do PT, evidentemente, né, o pessoal já fazendo aquela propaganda. Botaram, claro, o Bolsonaro como um palhaço aqui encarcerado, até com uma tornozeleira eletrônica, não sei o que lá, né? Mais uma vez, uma referência clara eleitoral ao Bolsonaro, e isso não deixa de ser uma coisa importante, porque no final das contas o pessoal, o que eles mais conseguem fazer para elogiar o Lula é criticar o Bolsonaro. Fora isso, não tem mais nada, o Lula não tem nada de positivo, né? Aqui, ó, botaram até uma tornozeleira eletrônica nele aqui. Curiosamente, o desfile parece que esqueceu dos 2 anos que o Lula esteve preso, né? Essa parte eles não mostraram no desfile, inclusive, né? Aqui, ó, o carro abre alas foi o carro do golpe da Dilma. Mostrou, tinha a Dilma aqui, ó, a Dilma entra, aí o Temer rouba a faixa da Dilma, tá vendo aqui? O Temer entra e rouba a faixa da Dilma, e aí de repente aparece o Bolsonaro em algum lugar aqui, e aparece o Bolsonaro na coisa, e daí aqui, o Bolsonaro aparece lá. Então, ou seja, esse aqui foi o carro do golpe da Dilma na visão deles, né? Que é, vocês sabem, a narrativa do PT para essa história. Mais uma vez, cara, eu acho que é uma besteira tão grande, porque se eles acham que isso aqui vai convencer alguém de alguma coisa, né? Aqui, ó. Isso aqui é o pessoal mostrando as alas aqui. Tinha uma ala do PT, aqui, ó, com o pessoal de verde, de vermelho, com a estrelinha do PT. E olha só, olha só, olha só, olha só. Aê, faz o L, dona militante, faz o L aí, é isso daí, na verdade, o L de cá, né? L aqui, muito bacana, muito bom, é isso daí. Não foi a única, não foi só essa, não, teve um monte de L aqui, ó. O pessoal aqui que estava cantando a coisa, né? Cantando a coisa, faz o L, é isso daí, tá tudo certo, né? É isso mesmo que eles queriam. Ou seja, a opinião desse pessoal é que as regras não se aplicam para eles, né? De novo,
eu estou reclamando disso? Eu acho que isso aqui não quer dizer nada, cara. Eu acho que o Lula podia fazer esse desfile, coisa e tal. O ponto que eu reclamo aqui é o rigor que eles tiveram com o Bolsonaro. Ora, se vão aplicar o mesmo rigor com o Lula, porque tornaram o Bolsonaro inelegível por conta de um desfile de 7 de setembro e uma reunião com embaixadores. Vão usar o mesmo rigor com o Lula aqui, porque se não for, né, esse é o problema. Eu acho que devia poder isso daí, eu tô nem aí, pô, não faz diferença nenhuma isso mesmo. Da mesma forma que o desfile de 7 de setembro fez muito pouca diferença para Bolsonaro, você acha que fez alguma diferença para Bolsonaro? Ou a reunião com embaixadores, né? Aqui, ó. Ah, teve outra também, ótima, que o pessoal fez aqui, os conservas. Os conservas é o pessoal conservador aqui, família, aí é um enlatado que tem coisas podres dentro, tá vendo aqui? Olha só que coisa, isso, xinga a família mesmo. Eu acho bacana, esse pessoal acha que tá fazendo uma coisa positiva, uma crítica social foda, quando na verdade está ofendendo um monte de gente absolutamente de graça, no final das contas, né? E o carro dos evangélicos, né? A família conserva que eles estão mostrando aqui, né? Dizendo que a família é bonitinha por fora, mas por dentro tem um monte de coisa podre, coisa e tal. O pessoal deve tirar a família deles por essa visão, né? Na família deles deve ter problema mesmo para ter esse tipo de coisa, né? Enfim, mais uma vez triste isso daí, né? Aqui, ó, a Janja desistiu de participar na última hora. O pessoal está preocupado do PT, a Janja não quis participar, e daí entrou a Fafá de Belém no lugar da Janja, aí e coisa e tal. E bom, isso daí não faz muita diferença no final das contas, porque o Lula foi lá, ó, o Lula ele iria assistir no camarote, mas ele entrou lá, ele com o Eduardo Paes e não sei o que lá, foram lá na escola e desfilaram, e entraram lá no meio do pessoal, na festa, entrou ali, cumprimentou todo mundo no meio da festa, um clima de comício, isso aqui é um comício, uma propaganda eleitoral antecipada. Mais do que evidente esse tipo de coisa, né? E o Eduardo Paes ali juntinho também, né? Aqui, ó, outra visão do Lula aqui, ó, o local privilegiado do qual o Lula acompanha o desfile em sua homenagem, né? Ele começou no coisa, mas tá aqui, ó, ele tá na pista, na avenida, junto com o Eduardo Paes aqui, ó, com a turma toda, vendo ali o pessoal, né? Vendo o pessoal desfilando e coisa e tal. E participou, entrou lá, cumprimentou um monte de gente, coisa e tal. De novo, eu acho que isso tem problema? Eu não acho que tem problema não, meu amigo. O problema que eu vejo nisso daí é justamente o rigor que eles deram ao Bolsonaro. Vão aplicar o mesmo rigor para o Lula agora? Como é que vai ser essa história? Ou está definido já que temos uma justiça de duas camadas? O lado A da justiça, não, para a direita não pode nada. A direita, qualquer coisinha tem que ser inelegível, proibido de participar, não sei o que lá. A esquerda não pode, não tem problema não. Outra coisa, né? O pessoal está vendendo a ideia de que esse desfile foi uma coisa espontânea da escola, que o Lula não teve nada a ver com isso, né? E aqui, ó, aí a gente tem a declaração aqui, ó, gravada do senhor Paulo Vieira, que é o ator que foi convidado por Lula e Janja para interpretar o Lula no desfile da Acadêmicos de Niterói. Ué, peraí, como é que foi esse projeto aí espontâneo, que o Lula não teve nada a ver com ele, que tem foto do Lula com os carnavalescos, que os carnavalescos foram lá no Palácio do Planalto, que está o ator Paulo Vieira dizendo que foi convidado pelo Lula para fazer o desfile. Uai, como é que pode isso? Então como é que fica esse negócio, né? Pro Bolsonaro não pode nada. Pro Lula, não, o Lula deixa, pode fazer isso, não tem problema não, né? Bom, um monte de declarações aqui, ó. O pessoal do Novo está falando aqui que o que denunciamos ao TSE está se confirmando ao vivo. Assim que Lula registrar sua candidatura, o Partido Novo ajuizará uma ação de investigação judicial eleitoral requerendo a cassação do registro e a sua inelegibilidade. A lei deve ser igual para todos, ou seja, o ponto que ele está falando aqui, ninguém é contra a liberdade de expressão, não. A escola de samba quer fazer desfile falando do Lula, ninguém se importa com isso, no final das contas. Mas se a regra foi usada, a regra rígida foi usada para o Bolsonaro, como é que vai ficar agora para o Lula, né? Aqui, ó, mais propaganda eleitoral que isso, só se tivesse uma ala com 500 pessoas apertando 13 numa ilha, né? Aí o pessoal colocando aqui, mas isso aqui é propaganda eleitoral antecipada, que botaram um cartaz do Flávio, não sei o que lá. Não, meu amigo, esse cartaz do Flávio aqui, meia dúzia de pessoas viram, pô. A escola de samba tá passando aí na Rede Globo, em horário nobre do domingo. Pô, verdade seja dita, ninguém vê esse negócio, né? Mais propaganda eleitoral que isso, só se tivesse uma ala com 500 pessoas apertando 13 na urna. Tem jingle, menção ao número 13, estrela do partido político, um boneco do arquirrival na cadeia. E também, mais do que isso, como a gente mostrou aqui no início, né, tem a ala
com os programas eleitorais do Lula, que parece que teve várias alas que eram os programas eleitorais do Lula. Amigo, isso é propaganda eleitoral, cara. É propaganda eleitoral com toda certeza, né? Aqui, ó, o pessoal colocando aqui, ó, estou enjoado por tudo, um crime eleitoral sem precedentes. Se o Brasil fosse um país sério, o TSE estaria reunido agora e Lula amanheceria inelegível, né? O ministro do TSE mandou que o PL removesse a peça que associava Lula a ditadores da Nicarágua e Venezuela. Pô, e pior que o Lula é ligado a eles mesmo, né? Já vivemos num regime duplo aqui, né? Passistas e puxadores de samba fazendo L em horário nobre, na maior audiência da televisão brasileira, na Rede Globo e no ano eleitoral. Estou realmente impressionado. É um assinte descarado, diz o pessoal aqui, né? Ou seja, no horário eleitoral, no ano eleitoral, no horário nobre. É verdade que ninguém assiste mais esses desfiles de escola de samba, mas tá o pessoal mostrando lá o L e coisa e tal. Aqui, ó, não dá para alegar mera liberdade de expressão, pois o próprio pré-candidato beneficiado foi lá, cumprimentou passistas, várias alas nomeadas com nomes de programa do governo. Isso não é propaganda eleitoral, então eu não sei o que é, né? Se o sujeito não precisa ser bolsonarista para reconhecer que o que está acontecendo hoje na Sapucaí fere o sistema eleitoral e a democracia, como poucas vezes já aconteceu na nossa história. Basta ser intelectualmente honesto, né? Enfim, ninguém tem dúvida disso daí, mas a verdade é a seguinte, o que o TSE vai fazer? O TSE, por enquanto, diz que só pode ser propaganda eleitoral antecipada depois que o Lula registrar a candidatura. Até lá, o Lula não fez nada, ele não é candidato ainda, né? Então, em princípio, não é a candidatura antecipada, né? Você vê que a esquerda é tão obcecada que nem num ato descarado de homenagem ao Lula Sapucaí eles conseguem deixar o Bolsonaro em paz. É verdade. Os caras, realmente, Bolsonaro não sai da cabeça desse pessoal e não vai sair tão cedo, porque ele vai voltar ao poder, eu tenho certeza ainda, né? Agora, o que acontece nessa história é o que eu falo para vocês. Por que eles estão fazendo essa coisa tão descarada, assim, tão aberta, né? Era o plano deles. Lá na bolha deles, Bolsonaro já era, acabou, não sei o que lá. E eles achavam que depois que o STF condenou o Bolsonaro pelo, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes lá, depois, não, agora acabou, agora Bolsonaro golpista, acabou, ninguém mais se importa. Olha só, deixa eu fazer um paralelo para vocês aqui. Se depois do impeachment do Collor, uma escola de samba fizesse um desfile xingando o Collor, ninguém ia se importar, cara. Ninguém ia estar nem aí para isso, iam estar cagando para isso. Por quê? Porque naquela época eles conseguiam de fato impor o consenso social em cima da população, né? E de novo, mais uma vez, só para deixar claro, eu não estou defendendo o Collor, não, tá? O Collor mereceu o impeachment pela questão da poupança muito facilmente. Mas de qualquer forma, ninguém tem dúvida que eles tinham esse controle de colocar o político e derrubar o político a hora que quisessem. Agora eles não têm mais. Continuam batendo no Bolsonaro, achando que conquistaram, mas só na bolhazinha deles que eles têm esse efeito. Na bolhazinha deles é verdade, ninguém se importa com o Bolsonaro. Acharam super normal, não, normal, nada de propaganda política, só falaram do Lula, elogiaram o Lula durante 50 minutos de desfile, não sei o que lá. Enfim, um absurdo isso daqui. Resta saber o que o TSE vai fazer, né? Aqui, ó. Ainda teve mais um negócio aqui engraçado, aqui, ó, os desfiles com as fantasias todas ligadas ao PT, também fazendo troça do Trump, né? Fizeram troça do Trump também nessa parada. Aqui, ó, tem se você ler o roteiro, né? Aqui, ó, no choro de Luiz, a luz de Guaranhuns, ou seja, o Lula crescendo. O destino retirante te levei, Luiz Inácio. Luta sindical, a liderança mundial. E a cadeia? Cadê a cadeia nisso aqui? A cadeia ficou faltando, né? Cadê o petrolão, o mensalão? Cadê essa parte aqui? Não apareceu, né? E assim que se afirma a soberania, não sei o que lá, foi o último setor aqui do desfile. Ou seja, só falando sobre o Lula, só propaganda mesmo do Lula, né? Veja, além desse absurdo no Carnaval do Rio, teve também no Carnaval de Salvador, tá? Salvador também teve um desfile com Lula, o pessoal elogiando Lula e coisa e tal. Por quê? Esse pessoal, eles querem, a parte cultural do Brasil, né, esses artistas, acham, estão na bolhazinha deles, acham que tem que ajudar o Lula, porque sabem que o Lula tem muito pouca chance. Tem que ajudar o Lula de qualquer jeito, estão fazendo essas coisas para tentar ajudar o Lula. Estão botando mais o cara no buraco, né? E o pior é que ele acabou muito vaiado lá em Salvador também, né, chamado de ladrão e coisa e tal, o que lógico que iria acontecer, né? Aqui, ó, outra coisa, havia uma crítica que algumas pessoas da esquerda fizeram, não porque já apareceram vários presidentes, várias homenagens a vários presidentes, o pessoal fez a pesquisa e não, olha só, Carnaval já mostrou presidentes, mas só Lula virou enredo durante o mandato e coisa positiva.
Os outros todos eram crítica. Fizeram aqui uma tabelinha de todos os candidatos políticos que foram retratados em desfile, né? E aí você tem coisas como, por exemplo, Juscelino Kubitschek e Getúlio Vargas, que foram elogiados, mas depois que já estavam mortos, nem eram vivos mais e coisa e tal. Então você pode dizer que foi uma coisa histórica, né? Você teve o caso do Alckmin e do Serra, que teve, a gente já falou sobre isso também lá no desfile de São Paulo, que teve um carro alegórico no finalzinho, fazendo propaganda deles e coisa e tal, foram muito criticados por isso, inclusive. Agora, aqui ó, o Bolsonaro só foi criticado, o Marcelo Crivella também só foi criticado em escola de samba. Michel Temer e Marcelo Crivella, criticados também. A Marielle Franco foi elogiada, né? A Marielle Franco foi elogiada, o Dilma Rousseff foi elogiada, o Leonel Brizola foi elogiado, ou seja, o padrão é muito claro. A esquerda pode ser elogiada, a direita não pode, né? Ou seja, para quem tem alguma dúvida, quem que esse pessoal de escola de samba defende, é isso daí, né? Aqui, ó, casca de banana é o que o Merval Pereira está colocando aqui. O Merval Pereira vê que esse desfile não agrega nada para o Lula em termos de propaganda, embora seja uma propaganda enorme, não vai agregar nada para ele, mas virou um ponto mesmo que pode gerar inelegibilidade dele, né? Lula deveria ter recusado a homenagem da Acadêmicos de Niterói, mas ao contrário, procurou se aproveitar dela. Apareceu com os carnavalescos, escolheu o ator que ia interpretar ele, olha só que coisa. Aqui, ó. O ex-presidente Jair Bolsonaro tornou-se inelegível devido ao abuso de poder político identificado na reunião com embaixadores, em que atacou as urnas eletrônicas, e também no desfile do 7 de setembro, em que o TSE disse que ele teria abusado do poder político e econômico, né? Como dificilmente o TSE caça a vitória de um candidato, ainda mais a presidente da República, a questão será resolvida antes da eleição de outubro, podendo se transformar num obstáculo à candidatura do Lula à reeleição. O TSE será presidido na eleição pelo ministro do TSE, do STF, Nunes Marques, né? Que votou contra a punição a Bolsonaro, considerando que a reunião não teve capacidade de influir no resultado da eleição. Esse é o ponto. Não tinha reunião com embaixadores. Como que isso ia influir no resultado das eleições, né? Mas a visão do pessoal é que tinha que condenar Bolsonaro de qualquer jeito. E estão tentando fazer o mesmo dois lados na justiça aqui com o Lula. Só que o Nunes Marques pode agora muito facilmente virar e falar, olha só, eu achava que não tinha problema, mas agora que a maioria do STF definiu que com o Bolsonaro que ele se tornou inelegível, então tem que tornar o Lula inelegível também, né? A pena para campanha fora de época pode variar de uma simples multa até a inelegibilidade, certamente dependerá do momento político. Não é bom para o Lula a imagem de arrogância, além de haver o risco adicional de manifestação antipetista pelo sambódromo. Não deu para ouvir vaia, pelo menos onde eu vi aqui no desfile, mas tenha em mente que o Eduardo Paes e a Eliesa combinaram uma estratégia para abafar as vaias a Lula na Sapucaí. Ah, entendi, né? Precisou usar estratégia para fazer isso. Pode ter certeza que se você assistiu o desfile pela Rede Globo, não vai ter vaia mesmo. Eles vão dar um jeito de evitar as vaias. Mas que deve ter tido, porque tem muito bolsonarista no Rio de Janeiro. Não sei se eles vão a desfile de escola de samba, mas que tem. A ponto, aqui está o Merval falando a mesma coisa que ele falou na coluna dele aqui, que foi super rigoroso com o Bolsonaro. E agora, o que vai fazer com o Lula? Vai ser tão rigoroso quanto o Lula também? Como é que vai ser essa situação, né? E outra coisa importante algumas pessoas que trouxeram a informação aqui, talvez seja de propósito. O Lula sabe que vai perder essa eleição, então ele quer usar essa história de que se tornou inelegível e coisa e tal, e não participou da eleição, talvez seja essa a história, né? Eu não sei, vamos ver o que vai acontecer com a palavra o TSE. Certeza que um vai ser desses vídeos que vai gerar uma polêmica e vai ter o quebra-pau aqui nos comentários, mas eu vou deixar a minha opinião. Como deputado federal, a gente recebe muitos convites para participar do carnaval. Camarote. Esses dias para trás eu recebi um convite da Coca-Cola, que está com camarote lá em Salvador, e eles me convidaram para ir participar, né, que eu poderia participar no camarote. E eu lembro que eu falei assim pro cara, falei, meu irmão, nem se vocês me oferecerem R$1 milhão, eu vou participar de um Salvador. Você não vai me ver nessa muvuca depravada de gente doida, bêbada, andando pelado, nem se você me der R$1 milhão. O cara riu pra caramba. Não, deputado, eu te entendo perfeitamente. Para mim é um dos momentos mais vergonhosos do Brasil. Tá? Mostra uma depravação moral e social da nossa nação.
esses dias para trás eu fui levar minha filha no shopping, e aí a gente passou por um daqueles bloquinhos, né? Tinha acabado, então o povo tava indo embora para casa. E o que a gente vê do povo andando na rua? Bêbado, carregando aqueles coolers de cerveja, pessoas peladas praticamente, não pode nem dizer que aquilo que elas estavam usando é roupas, e às vezes até meninas jovens vestidas como se fosse do job, assim, ó. É uma coisa horrorosa. É uma coisa horrorosa. E me desculpa, a música não ajuda também. Mas dizem que é uma tradição, é cultura brasileira. Muitas coisas eram cultura do Brasil e deixaram de ser, porque ao longo do tempo foi percebendo que aquilo era horrível. Bom, saiu uma pesquisa agora. E por que eu estou gravando esse vídeo? Porque o Lula tá lá pulando carnaval e vai ter alegoria, né? Escola de samba elogiando o Lula. E se eu te dizer que isso pega mais mal pro Lula do que ajuda? Eu vou te provar. Saiu uma pesquisa recente do Atlas Intel sobre a percepção do povo brasileiro em relação ao carnaval, que eu quero colocar aqui na tela. Vamos lá. Quase 85% da geração Z rejeita o carnaval, diz pesquisa. Geração Z é até 26 anos. É o futuro do Brasil, tá? Levantamento da Atlas Intel mostrou que região sul é reduto antifolia, com rejeição às festas de fevereiro. Aí você olha para essas imagens assim, vamos falar, velho, você gostaria de estar aí no meio dessa porqueira? Sincero, me fala, de coração. Você deixaria seus filhos, sua filha, ir numa porcaria dessa? A minha filha mesmo, ao invés de ir para essa merda aí, esse trem de carnaval, sabe o que ela gosta de fazer com o namorado dela? Ela vai para uma Madego, que é o encontro dos jovens evangélicos, que vai ter ali no Serra Dourada, no estádio, que juntam dezenas de milhares de jovens para orar, para participar de um culto. Uma pesquisa da Atlas Intel divulgada nesta segunda-feira 9 mostrou que geração Z é o grupo menos interessado no carnaval do Brasil. Segundo o levantamento, 84,8% dos jovens afirmam não gostar da festa, quase o dobro da média das outras gerações, que é de 50,7%. Ou seja, até as gerações mais velhas já não gostam mais do carnaval. Já entendem que carnaval é promiscuidade, putaria, violência, bebedeira, é só o que não presta. Entre os motivos para a rejeição está a falta de identificação cultural com a celebração e a preferência por usar o feriado como período de descanso. Apenas 11% ainda associam o feriado à folia tradicional, ante 48% de jovens que preferem usar o momento para descompressão. Muitos entrevistados ainda mencionaram a aversão à música e a multidões como fatores que os afastam da folia, que ocorrerá entre 14 e 17 de fevereiro no país. Tem essa matéria aqui também, que fala, ó, mais de 84% dos jovens não gostam do carnaval. Aí você vai descendo, tem outros estudos aqui, tá? Qual é o recorte? Quando o recorte é regional? De modo geral, 50,7% da população brasileira afirma não gostar ou não se interessar pela festa. No Sul, 64% dos entrevistados, volta aqui, 64% dos entrevistados dizem que detestam e preferem evitar o carnaval, consolidando a região, né, que tem maior aversão a isso aí. Aí os medos, né? Isso aqui é uma outra pesquisa com 1.513 pessoas. Dizem que 47% já foram vítimas de violência, 80% das mulheres têm medo de assédio. Essa outra pesquisa aqui, ó, mostra que 74% dos brasileiros consideram alto risco de sofrer golpes ou fraudes no período carnavalesco, 16% afirmam que já foram vítimas de estelionato, 80% dizem não ter conseguido recuperar o dinheiro de volta. A situação do carnaval, assim, vamos lá, o carnaval morreu no Brasil. Isso é muito bom, só falta a Globo também fechar. Mas ele é uma coisa horrível. Eu não estou falando do ponto de vista religioso nem cristão. Eu não vou usar a autoridade da Bíblia, nada disso. Eu estou falando que qualquer pessoa normal, com valores normais, ela não quer participar e não gosta que seus filhos participem. Não há nada de bom que saia dessa porcaria do carnaval. E então Lula, tendo uma escola de samba, fazendo alegoria em homenagem a ele, é um tiro que sai pela culatra. Nos outros carnavais, as escolas de samba elogiam o capeta, humilham Jesus Cristo, elogiam ditadores. Obviamente que mais cedo ou mais tarde teria alguma coisa aí celebrando o ladrão Lula. Só que isso só mostra o lado que essa desgrama tá.
Sinceramente, me desculpa, isso só mostra. Então, assim, vai ter muita gente aí xingando nos comentários, mas é uma opinião que eu tenho. Eu acho que graças à evolução da sociedade, o carnaval vai deixar de ser uma festa, vai deixar de ser algo que representa o Brasil. Vai chegar um dia que o feriado vai continuar, mas não vai ter o carnaval, ninguém assiste, não há audiência. A Globo ou qualquer canal aberto que divulga, não tem mais aquela audiência, o povo não assiste essa festa, que não pode nem falar de festa, né? Parece que os demônios vêm para a Terra por uns dias e dançam um pouquinho aí e volta lá depois para o quinto dos infernos. Então, é muito bom. É um Brasil que está evoluindo, né? Brasil que está indo cada vez mais para a direita, que está se afastando dessa pornografia, prostituição e depravação. Então, assim, eu tenho otimismo. Eu acho assim que o Brasil tem chance de dar certo. Pois é, pessoal, a Carmen Lúcia, que é a presidente atual do TSE, que está à frente ali deste Tribunal Superior Eleitoral, falou com todas as letras que esse tipo de atitude não é devida, é no mínimo antiético, na verdade. E ela deixou claro que não seria viável, então, fazer este tipo de, entre aspas, propaganda eleitoral ou propaganda e campanha antecipada. Mas eles não estão nem aí, porque eles se acham o dono, né? Eles se acham dono do país, dono de tudo, dono do Supremo, dono do Congresso Nacional e podem fazer o que quiser. Agora, a pergunta que existe é o seguinte: até onde o PL, né, a oposição ao governo, vai com essa história? Será que eles vão apenas fazer uma representação ali e vão recuar porque vão ter uma negativa? E o povo brasileiro vendo esse disparate? Olha só, não foi só uma campanha antecipada em favor do Lula, não. Eles também cometeram um outro crime, que é o seguinte, sobre o Jair Bolsonaro. Então, o próprio PL pode entrar com uma representação contra essa escola de samba, contra o evento todo, por causa da chacota ali, da zombaria em cima do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. E mais, se o povo evangélico desse país tiver vergonha na cara, olha só o que eles fizeram ali, pessoal, colocando uma lata de lixo escrito evangélicos, como se os evangélicos coubessem dentro de uma lata de lixo. Uma pouca vergonha. Inclusive, a senadora Damares já entrou com uma representação ali, porque ela ficou indignada com essa situação. Realmente, pessoal, né, esses fazedores de graça aí, eles estão ali fazendo tudo isso. Depois, quando surge um problema, precisam de uma ajuda, muitos deles vão atrás de pastores, de líderes, pedir uma oração, uma ajuda, não é verdade? E aí, ali no Rio de Janeiro, nós temos uma comunidade evangélica muito grande. Agora, aceitar esse tipo de coisa é verdadeiramente uma grande vergonha. Pessoal, não foi de uma forma descarada, não foi de uma forma mascarada, aliás, não foi de uma forma assim escondida. Foi totalmente às claras, uma campanha eleitoral para o Lula de forma antecipada. Tomara que essa escola de samba seja rebaixada, vá para segundo nível ali. Aliás, como falou o próprio Peter, né, já há muito tempo os desfiles de escolas de samba ali do Rio de Janeiro perderam completamente a parte artística, a parte de criatividade. Quando eu me lembro uma vez, há muitos anos atrás, talvez você vai lembrar, se você lembrar, você coloque aqui nos comentários. Eu me lembro uma vez que eles inovaram tanto, foram tão criativos, que eles colocaram um cidadão voando, passou voando, eles arrumaram um foguete, não sei como, colocaram lá no corpo dele e ele passou desfilando ali, voando, né, pela a escola de samba ali, pela Marquês de Sapucaí. Foi algo inédito que ninguém nunca tinha visto. Por que eles não fazem esse tipo de coisa? Coisas criativas. Não, mas tem que zombar, fazer zombaria, chacota com a outra parte, ou então tem que colocar as pessoas ali seminuas, tem que fazer baixaria. Se não tiver baixaria, não é carnaval, né? Na verdade, pessoal, esse carnaval está a cada ano que passa mais fraco. Por quê? Na verdade, tem até essa pesquisa aí, né, que saiu, que o Gustavo Gaia, deputado, colocou, mostrando que o povo não quer mais saber desta bagunça, o povo não quer mais saber disso. Só acontece, olha só, pessoal, se você não sabe, aí na sua cidade, não sei se acontece isso, mas em muitas cidades, por exemplo, em Minas Gerais, no estado de Minas, acontece, tem um órgão que cuida ali de guardar sangue, né? O sangue para os hospitais reporem ali, chama Hemominas.
Sabia que em Minas Gerais, semanas antes do carnaval ali, uma semana, 10 dias antes, eles fazem uma campanha ali, eles chamam várias pessoas para poder doar sangue, porque eles sabem que na semana do carnaval vão ter vários acidentes nas estradas, vão ter vários também homicídios, assaltos, várias coisas, e vão precisar de doadores de sangue rápido. Então eles já fazem isso já sabendo que isso vai acontecer. Olha só, uma festa que é programada já sabendo que vai dar ruim, por que as pessoas participam desse tipo de coisa? É realmente lamentável. Fica aqui o nosso protesto, a nossa indignação, mas tomara que esse carnaval se enfraqueça a cada dia que passa, porque de arte e cultura não tem nada aí. Tem só de pouca vergonha. Vamos ficando por aqui, se inscreve aqui no canal, dá um like neste vídeo e estamos juntos.